Fala rapaziada, tudo bem? Boa noite. Hoje vamos para mais uma aulinha. Essa aulinha é muito importante mesmo, né? Cai muito essa questão, muito, não só na primeira fase, não só em prova de múltipla escolha, mas em prova oral, em prova de segunda fase, muito. Isso daqui é muito importante. Então vamos para o inquérito policial. Vamos dar definição e características do inquérito policial, né? E eu vou dar um macete como eu decoro, né? Para saber, né? Mas assim, muito importante, não é longa, não é bem tranquila de aprender. Depois que você entendeu, a hora que você vai escrevendo, vai vindo na cabeça todas essas características do inquérito policial, ok? Muito tranquilo, né? E vamos lá, vamos seguir em frente. O que é o inquérito policial, né? Definição de inquérito policial. Inquérito policial é um procedimento administrativo pré-processual. Por que eu gosto de tratar como procedimento administrativo pré-processual? Porque uma parte da doutrina entende como um procedimento administrativo e outra parte da doutrina fala que é pré-processual, um procedimento pré-processual. Então, para não ter dúvida, qual que é melhor a gente falar? Procedimento administrativo pré-processual. Já matamos. Isso é a definição de inquérito policial. Onde ele se encontra? Ele se encontra dentro da persecução penal. O que é persecução penal? Inquérito policial mais ação penal. Correto? Tranquilão também, né? Já matamos essa condição aí. E aí, qual que é a característica do inquérito policial? Vamos mais além. A característica do inquérito policial. Inquérito policial não se faz prova. Inquérito policial cria elementos de convicção de autoria e materialidade. Ok? Então vamos lá de novo. Procedimento administrativo pré-processual, onde o inquérito policial não tem como objetivo de fazer provas, não se faz provas, mas cria elementos de autoria e convicção. Tá ligado? De novo, inquérito policial é um procedimento administrativo pré-processual onde não se faz prova, se cria elementos de convicção de autoria e materialidade. Autoria e materialidade, correto? Elementos de convicção. Mas há uma exceção. Qual que é a exceção? Onde se faz provas dentro do inquérito policial, onde se faz prova no bojo do inquérito policial, né? Em sede de inquérito policial, né? Como queira, né? Provas antecipadas, provas não repetíveis e provas cautelares, ok? Como vou dar esses exemplos aí? Seria nos vestígios, exame de corpo de delito, escuta telefônica, testemunha essencial para o caso que está numa idade avançada e aí ela já, ou com uma doença, né, em bem avançada, e aí ela não vai conseguir ser ouvida dentro da ação penal, né? Então ela ouve, né, dentro do inquérito policial. Ela é antecipada para ser ouvida dentro do inquérito policial em sede de delegacia, em sede de inquérito policial e vale como prova, ok? Por causa que ela tem que ser antecipada, ela não pode esperar a ação penal. Então nesse caso vai valer. E as provas antecipadas também, não repetíveis e cautelares. Ok? São as exceções, 3 exceções. Matamos isso, agora vamos para as características de fato, né? Com o que forma o inquérito policial. Então, já matamos que ele é um procedimento administrativo, pré-processual, ele não faz prova, ele cria elementos de autoria e materialidade, né? Ele cria elementos de convicção de autoria e materialidade, certo? E tem exceções onde vale as provas. Nas provas não repetíveis, cautelares e antecipadas, ok? E aí a gente vai para definição, para as características de fato do inquérito policial. Então eu gosto de decorando por letras iguais, né? E aí eu vou explicar, eu vou colocar aqui na tela e aí vocês vão anotando. Certo? Mas é bem tranquilo, né? Isso daqui tem que ficar muito na memória, né, de vocês, tem que decorar, tem que aprender e posteriormente decorar, porque não tem jeito, isso é importantíssimo, né? Então eu gosto de começar como formal, né? O que é o inquérito policial? Ele é um procedimento formal, porque tudo tem que ser resumido a termo, tudo tem que ser escrito, ok? Isso daí já definiu, ele é formal. Aí eu gosto de poder.
então ele é dispensável. Então quando já conhece, né, os elementos ali de autoria e materialidade, ele acaba sendo dispensável, né? Então não precisa, até porque pode começar a investigação no PIC, né, como se fosse um inquérito policial do Ministério Público, né, que já vira ação penal. Então quando tem esses elementos já de autoria e materialidade, ele é dispensável, né? Ele é discricionário, então ele é presidido pela autoridade policial. Então ela tem a discricionariedade do inquérito policial, ou seja, ela tem a decisão, né, ela tem a autoridade para decisão, para definir, né, a melhor andamento para a eficácia do inquérito policial. Então na figura do presidente do inquérito policial, ele é discricionário, né, a autoridade policial. Então ele pode decidir os andamentos ali das diligências, de como conduzir para maior eficiência do inquérito policial. Mas aí tem uma pegadinha onde essa questão do discricionário, se ele é uma discricionariedade absoluta. Não é. Ele não tem o total controle do inquérito policial, ele preside o inquérito policial. Por quê? Porque quando há requerimento das partes, por exemplo, a parte fala assim, ó, eu conheço fulano lá, fulano ali, fulano ali, ele é culpado, ele é não sei o quê, ele não sei o quê. O delegado pode falar, não, eu vou ouvir ele depois, eu não vou ouvir, não, esse cara é inocente. Então ele tem uma questão, uma determinada discricionariedade do fato. Porém, o que acontece? Não é absoluta, por quê? Porque em relação às requisições do Ministério Público, ele é obrigado a cumprir, né? Tudo bem que ele decide quando vai cumprir, né? Para o melhor aproveitamento e eficiência do inquérito policial. Então ele pode falar, opa, eu vou cumprir, mas eu preciso ouvir aqui, fazer uma diligência aqui, depois eu vou fazer. Então a requisição, ela é obrigatória. Então, a discricionariedade do delegado, ela é relativa, né? Ele tem autoridade, ele conduz, mas ela não é absoluta, porque em determinados momentos ele pode, né, decidir, em determinados momentos ele tem que cumprir, apesar dele determinar. Então a gente foi no F, formal, né, dispensável, discricionário. Aí eu gosto de pro I, né, inquisitorial, né? O inquérito policial, ele é inquisitorial. Por quê? Porque ele não admite nem contraditório, nem ampla defesa, né? Ele colhe alguns elementos ali, mas ele não permite a ampla defesa e o contraditório, que só vai poder ser feito, né, lá quando se faz a prova dentro da ação penal, né? Então eu gosto do F, D, D, I, inquisitório. Aí indisponível, né? O que acontece? Por que ele é indisponível? Porque o inquérito policial, ele não pode ser arquivado de ex officio pelo delegado de polícia, ok? Não pode, né? Aberto o inquérito policial, ele só pode ser arquivado, né, pelo Ministério Público em conjunto com o juiz, né? E aí há uma divergência, porque o Código de Processo Penal já mudou, né, que o arquivamento do inquérito policial é feito pelo promotor de justiça, que remete os autos para uma instância superior do próprio Ministério Público, que decide pelo arquivamento, ok? Porém está sobre o MADIM. Então como que funciona hoje? O delegado de polícia, ele faz um relatório, né, finalizando o inquérito policial, né? Se o inquérito policial, há indícios, ele indicia, senão ele só faz um relatório, né? O promotor de justiça opta por denunciar ou não. Caso ele não veja crime, ele vai lá para o juiz e não denuncia. E aí o juiz ou acata ou fala assim, não, eu vejo o crime. Aí ele pede para remeter para o procurador ou para outro promotor ver. Se o outro promotor automaticamente não vê crime, volta para o procurador. E aí o procurador automaticamente arquiva. E aí o juiz homologa, mas ele tem uma determinação obrigatória de homologar. Então ele pode pedir uma vez e depois ele não pode pedir mais, né? Então vamos lá. Formal, dispensável, discricionário, inquisitorial e indisponível. Aí vamos pro oficial, né? É sempre por um órgão oficial do Estado, né? Sempre por um órgão que seja parte do Estado, né? Então, no caso, a Polícia Civil, né? O delegado de polícia, e ele é oficioso. Oficioso por quê? Por causa que ele mesmo fala que ele, em caso de alguns crimes ou de ver um crime, né? A autoridade policial, o policial em si, ele é obrigado a abrir o inquérito policial ex officio, né? Ele tem a obrigação de ver um crime e investigar e abrir. Então ele é oficioso, ele pode agir de ex officio. Ele viu o crime de ação penal pública incondicionada, ele é obrigado a abrir o inquérito policial, né? É assim como o flagrante, né? O flagrante do agente de polícia, ele é
né, ele é obrigatório, né? Ele não é facultativo, né? Então a gente foi lá, F, né, DD, I, O e sigiloso, né? Então é a última característica. Sigiloso por quê? Na verdade também tem uma pegadinha em relação a ser sigiloso, por quê? Porque para todos do povo o inquérito policial é sigiloso, né? Mas para as partes ele é sigiloso enquanto está em fase de diligência. Tudo que foi a termo, ele deixa de ser sigiloso. Então as partes têm acesso. Então ele é sigiloso para todos do povo, né? E para as partes enquanto está em diligência. Se resumiu a termo, virou escrito, quem é parte no processo, seja o investigado, seja o representante legal do investigado, tem acesso ao inquérito policial, né? Então, a todos do povo ele é sigiloso, mas o que foi a termo, o que foi escrito, né, a parte ou representante legal, ele não é mais sigiloso, o cara pode ter acesso, ok? Então, matamos. Resumindo rapidamente, procedimento administrativo pré-processual não faz provas, como regra, cria elementos de convicção de autoria e materialidade, ok? As exceções, provas antecipadas, não repetíveis, cautelares. Características, vamos lá, F, formal, D, discricionário, dispensável, I, inquisitorial, indisponível, oficial, oficioso e sigiloso, ok? Matamos, anotou, fechamos com chave de ouro, né? Leu de novo, releu, anotou. O inquérito policial é essencial para quem vai seguir carreira na área policial. Tem que saber esse daí de cor e salteado. Qual que é a técnica que eu usei para fazer, para conseguir decorar, entender o inquérito policial? Eu lia, relia, anotava. Aí eu comecei a fazer o quê? De cabeça, ficar reescrevendo. Entendeu? Então eu escrevia tudo que eu escrevia ali, eu escrevia. E aí eu começava a deixar em branco para mim definir, né? Para mim definir naquela linha. E aí eu comecei a pôr um jeito de eu decorar, entendeu? E aí todo dia eu passava 2 dias sim, 2 dias não. Aí passava uma semana, eu pegava uma folha de caderno rascunho mesmo, uma folha de caderno que está aqui. Eu pegava a folha de caderno e começava a escrever. Tudo era inquérito policial. Foi a mesma técnica que eu tive para fazer a teoria do crime, né? Conceito analítico, conceito de partido, conceito finalista. Eu pegava lá do começo do fato típico, escrevendo até a culpabilidade, né? E assim que eu fiz com o inquérito policial. É a melhor maneira. Aí passava uma semana e eu lá escrevia. Inquérito policial, né? Procedimento administrativo, escrevi, até eu decorar. Por quê? Porque é essencial, né? E assim, eles sempre estão cutucando. Por quê? Porque nas provas ali de carreira policial ou ali carreiras que não são diretamente jurídicas, né? Por exemplo, promotor, juiz, delegado de polícia, né? O Código de Processo Penal cai menos, cai mais direito penal. Então o Código de Processo Penal é uma aqui e uma ali e sempre cai. Cadeia de custódia, inquérito policial, assim, é os dois que mais cai. Então assim, sempre tem alguma coisa ligada a esse conceito. E aí tem essas vertentes, entendeu? Perguntando sobre as características do inquérito policial. Então, deu uma estudada, lembrou, decorou, e aí tem uma coisa, depois que aprendeu o conceito, né? Depois que aprendeu o conceito ali do inquérito policial ali, aprendeu esse conceito, a hora que você estiver escrevendo, então a hora que você estiver fazendo uma prova, você lembra, tem 8 características. Então você já começa, pré-processual, tem 8 características. A hora que você começa a escrever, você vai consequentemente lembrar, aquilo vai ficar na cabeça, entendeu? E tem que ficar, rapaziada, tem que ficar, porque é importantíssimo saber o inquérito policial de frente para trás, porque é pouca coisa que cai em processo penal e sempre vai ter 1 ou 2 questões de processo penal. Não vai passar em branco. E sempre estão ligadas a inquérito policial, cadeia de custódia ou ali alguma coisa ligada a isso aí. Entendeu? Espero que tenham gostado. Quem puder, deixa o like. Segue o canal. Espero que tenham gostado. Bons estudos. Vamos entender matar o inquérito policial. Matou o inquérito policial é fácil. Aprendeu, não esquece mais. Tamo junto. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Sucesso. Abraço.